tudo bem? Bom, esse vídeo aqui é para falar sobre uma releitura que, assim, eu fiz o ano passado, acho que no começo do ano passado, e não fiz vídeo porque eu nem tinha canal naquela época ainda, então eu tive que reler esse ano porque eu decidi passar esse livro para os meus alunos, e o livro é Maus, do Art Spiegelman, ou Spiegelman, bom, o Art, tá? Essa foi a primeira graphic novel que eu li. Então é uma narrativa, é um romance, só que ele é em quadrinhos, certo? Então foi o primeiro que eu li o ano passado. Eu tinha muito preconceito com quadrinhos, preciso confessar, tá? Eu achava que isso aqui não era pra mim, que quadrinhos não funcionava, tanto que esse ano eu fiz até um pedido pra vocês pra me indicarem quadrinhos novos, anotei todos, já comprei um que tá pra chegar logo menos. Comprei um outro que eu comecei a ler, mas não deu muito tempo, então ele tá ali, mas vou ler também. Então eu anotei todos os nominhos, tá, gente? Muito obrigada pelas indicações. E esse aqui foi muito legal, e eu reli, e preciso falar sobre ele. E até, gente, quando eu postei no Facebook, no Instagram, que eu tinha relido, muita gente me pediu, faça vídeo, então tô fazendo vídeo. Bom, o Maus, são 2 volumes, tá? Essa aqui é a versão, né, única, gorducha, em que tem os 2 volumes juntos. Então, o Art, ele ganhou o prêmio Pulitzer e não foi a troco de nada, tá? Esse livro vai tratar sobre a história... Primeiro, muita gente fala que é sobre a história de uma guerra. Eu não concordo. Eu acho que o Maus é a história sobre uma relação de pai e filho. E a guerra tá metida no meio dessa história. Então a gente vê a história do Art, então isso aqui tem cara de ser... Eu não chamaria isso aqui de biografia, nem de autobiografia, porque o intuito dele é contar um episódio muito longo e muito intenso da vida do pai, que foi o pai sobreviver à Segunda Guerra Mundial, e ele é um personagem dessa história, mas ele não é o protagonista. Então eu não sei como eu classificaria esse livro, tá? Então o Art, ele vai contar a história de quando ele estava tentando escrever esse livro. Mas o foco principal não é nele, é no pai dele, que é o personagem, né, protagonista deste livro. Então o Art, sei lá, ele parece já ter um personagem de uns 30 e poucos anos, e ele vai procurar o pai que já está velho, já está idoso, para que o pai conte como foi a Segunda Guerra para ele. O que a gente percebe desde o início do livro, que é tipo uma cena que tem 2 páginas, em que ele mostra como que o pai era com ele na infância. E a gente percebe que essa cena é muito bacaninha, gente. Tem 2 páginas, é rapidinho, você pega na livraria e você consegue lê-las. Que é um menino fazendo uma competição, o Art criança competindo com os amigos no patins, e no que eles estão competindo para quem chega primeiro em certo ponto, o Art acaba caindo, o patins dele estoura, ele cai no chão, e os amigos, em vez de ajudá-lo e esperá-lo, saem correndo e continuam na competição, enquanto ele fica lá sozinho, machucado e com o patins quebrado. E ele chega em casa e ele fala pro pai dele: pai, os meus amigos me deixaram, né, e eu tô me sentindo mal, me machuquei, olha meu patins, tá quebrado. E o pai fala: amigos? Você vai saber o que são seus amigos quando você estiver trancado num certo espaço, passando fome. E é aí que você descobre quem são seus amigos. E aí você já percebe, bom, um ensinamento de guerra e que muitos anos depois ainda não deixou este pai, e que esse pai usa a guerra para educar um filho com uma frieza muito severa. Então você já percebeu que a educação desse menino vai ser muito rígida e que a relação entre ele e o pai dele vai ser muito distante. Então, essa é a primeira coisa que me marcou. Como esse filho e esse pai não conseguem se conectar na história. Primeiro porque a sensação que você tem é que já faz anos ou meses que eles não se veem, e que o filho só está frequentando a casa do pai porque ele precisa que o pai conte a história da guerra para ele escrever o livro. Então você vê que esse filho é super, super interesseiro. Por outro lado, o pai entende essa jogada do filho. Então ele conta a história meio que para comprar a presença do filho na casa. Só que ele aproveita esses momentos para também extorquir coisas do filho, como tipo, conserte meu telhado, ai, não sei o que está vazando, ou para falar mal da nova esposa dele. E, gente, os 2 são personagens reais, eles são pessoas, e com todos os seus problemas. E é isso que é muito bacana no livro, sabe? Você vê como a guerra não acabou. Foi essa a mensagem que eu tive no livro. Como que a Segunda Guerra passou,
mas ela não acabou na vida das pessoas. Primeiro, dos sobreviventes, que nunca vão conseguir esquecê-lo. Segundo, das suas famílias subsequentes que vão sofrer com os ensinamentos, com os traumas, com os medos da guerra. E acho que nós, ao lermos isso, temos a impressão de que essa guerra realmente não acabou. E é muito bacana, porque o nosso escritor, o Art, o personagem também, ele tenta desmistificar essa aura do judeu, né, como sendo a pessoa gananciosa, mão de vaca, preconceituosa, mas ele se frustra porque o pai tem todas essas características típicas que foram dadas para generalizar o povo judeu. E ele queria desmistificar isso e acaba vendo que o pai está dentro desses padrões, né, que são ridiculamente impostos pela sociedade. E ele fica, meu Deus, meu pai é justamente isso que falavam. E aí ele vai vendo como a guerra modificou o pai e o quanto das características do pai fizeram com que ele conseguisse sobreviver à guerra. E a gente vê que as pessoas sobrevivem não por uma questão de moral. O pai conseguiu sobreviver porque, ele era esperto, uma pessoa muito inteligente. 2, ele tinha muitos contatos, então muitas pessoas ajudaram ele. E terceiro, ele tinha muita grana. E dinheiro fez com que esse cara sobrevivesse. Então, assim, essas 3 coisas atreladas, mais a uma pitada muito grande de sorte, que foi mais 1 quilo de sorte do que uma pitada, ele conseguiu sobreviver. A estrutura narrativa do livro é muito boa, gente. Ela é diferente do que eu tinha imaginado. Eu achava que quadrinhos ia ser uma coisa muito linear, né? Muito comum, muito fácil. Mas, na verdade, é assim, a gente tem um tempo presente da narrativa, que é o Art escrevendo o livro. Porque ele mostra cenas em ele tentando escrever. Segundo, a gente tem um presente em que ele está entrevistando o pai. Então, é um passado recente. Aí a gente tem momentos em que o pai volta para a guerra, então é um passado muito distante. Aí esse pai interrompe a narrativa da guerra para falar sobre o momento dele com a Mala, que é a nova esposa dele, que nada tem a ver com a guerra. Então, galera, isso aqui é muito louco. Ele fica indo nos vai e voltas muito legais, e o bacana é que os quadrinhos conseguem, com os desenhos, mostrar para você esses flashbacks, esse flashback na história. Então, eu achei genial. Os quadrinhos não estão ali apenas para exemplificar, para ilustrar a história, mas também para fazer os cortes narrativos e as piadas e o humor e a ironia dele, que é muito severa, galera. A ironia dele é muito boa. E assim, é cruel. E acho que é por isso que é muito boa, tá? Achei, ai, que bacana no livro. Mas eu fiquei muito mais chocada, não com os fatos da guerra, que já são horríveis, mas de como a família consegue sobreviver a isso, sabe? O conflito entre ele e o pai dele me deixaram muito mais chateada, muito mais triste, muito mais tocada, principalmente nessa segunda leitura que eu fiz, do que na primeira vez, né, que eu foquei mais na guerra. Ele faz uma metáfora, que a gente pode ver pela capa já. Os judeus são ratos, certo? E ele vai explicar para você usando epígrafes, então ele pega uma frase do Hitler, uma frase de jornal para contar o porquê que são ratos. E não vou contar, isso vale a pena vocês lerem. E por consequência a gente vai ver na cadeia alimentar, né? Quem persegue os ratos são os gatos, portanto, são os alemães. E quem persegue os alemães são aquelas pessoas que triunfaram na guerra, os cachorros, que são os norte-americanos. E aí tem outros bichos que exemplificam outras etnias, outros grupos sociais, e eu achei isso muito bacana. O livro é todo em preto e branco, eu acho que realmente não tinha como ser colorido, porque não tem nada de feliz e colorido aqui, tá? E assim, gente, que livro bom. Eu acho que todo mundo queria começar a ler graphic novel, tinha que ser por aqui. Mouse é um super de um livro, eu achei genial. Sabe, eu não entendo muito de traços, de arte pra falar, mas eu gostei, eu achei bonito, achei interessante. É dividido em vários capítulos, dá pra você ir fracionando a leitura. E a crítica incomoda, gente. Ela incomoda muito, tá? Tem cenas, ai, que aquilo fica na cabeça, sabe? Por horas. É muito bacana. Acho que vale muito a pena todo ser humano ler isso aqui, tá? Independente da idade, independente da linguagem, independente da sua etnia, da sua cor, da sua religião, da sua raça, da sua, que seja lá o que for. Esse livro é legal, tá? Aconselho muito. Esse livro eu não comprei.
Eu preciso dar os créditos. Esse livro eu ganhei da Companhia das Letras quando eu fiz um trabalho para Pearson, que, né, é a dona de uma parte da companhia. E, bom, que bom que eu tenho isso aqui em casa. Espero que você também tenha. Se não tem, você empresta e lê mesmo assim, tá? Mouse é bom para fazer uma brincadeirinha, tá? Tchau, tchau.